Hoje, quarta-feira, dia de a gente falar aqui um pouco, né, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, um evangelho maravilhoso, trazido aqui à luz por Allan Kardec, através de seus médiuns, né, de seus amigos médiuns que o rodearam no século passado e o ajudaram a compilar esse evangelho maravilhoso que traz, além do evangelho, mensagem do evangelho de Marcos, Mateus e João, ele traz também as instruções dos Espíritos. O evangelho de hoje, ainda estamos no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba que o que dá a vossa mão direita. Nós estamos hoje no item 4, os infortúnios ocultos. Esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo possivelmente é o trecho mais belo que está presente nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Conheço todo o Evangelho, me lembro de algumas partes, claro que a gente não lembra muito, mas esse Evangelho de hoje, ele é o mais belo, é o mais assim, mais tocante, né? E o que traz uma mensagem mais voltada para a questão da caridade, né? Lembrando que o lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, né? Então esse Evangelho, ele aborda essa questão de forma tão digamos assim, tão criteriosa, de forma tão direta e ao mesmo tempo subjetivo, que vai tocar com certeza na alma de quem o ouvir, de quem a ele assistir. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e se vê em generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos de pessoas que jazem sob o catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Eu sempre acho assim, muito bacana quando eu vejo na TV houve um desastre, houve um terremoto, houve chuva em excesso, né? Como houve no Rio Grande do Sul ano passado, as pessoas se mobilizarem, mandarem água, mantimentos e tudo, e há aqueles que tomam a frente e que conseguem fazer, digamos assim, né, conseguem fazer um movimento de caridade que move muitas vezes o país inteiro. Tem até um canal muito bacana, tem muitos canais interessantes na internet, a gente fala da internet devido àqueles canais, né, principalmente no YouTube, aqueles canais que não trazem nada, né? Tem uns canais lá que tem um monte de assistência lá, de garotos que ficam falando mal dos outros, e aí carregam para si um monte de seguidores, pessoas despidas de qualquer sentimento pelo outro, né? A não ser consigo próprio. Mas há muitos canais interessantes. Tem um chamado não é um canal espírita, né? Tem o Amigos da Luz, que é um canal muito bacana, também traz o espiritismo a partir do elemento humorístico, né? Do elemento do humor. Inclusive um dono do canal, ou pelo menos um dos maiores representantes do canal, De Luca, né? Aquele que fez a personagem, o detetive Sabiá na novela, ainda faz ele, né, na novela Mundo Melhor, que traz o espiritismo de forma muito bem humorada. Tem um canal chamado Embrulha para Viagem que traz não a questão do espiritismo, mas a questão da moralidade, da questão do respeito pelo outro, é muito bacana. Existe lá um sketch chamado A Tragédia, em que pessoas tentam ganhar dinheiro, né, ganhar likes a partir dos supostos interesses por desastres, tragédias naturais, né? Então tem esse canal que nos lembra bem o que é dito aqui, né? Mas aqui de forma boa, bacana. Né? Dentro das calamidades as pessoas se mobilizam de modo geral. Mas o interessante é que ele vai trazer aqui, ó,
Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares. Aquelas pessoas que estão em sofrimento grande, né? Os infortúnios ocultos que ninguém vê, que não está na televisão, que não está na mídia, mas que existem, né? Pessoas que muitas vezes estão no catre, estão no leito, sofrendo enfermidades, muitas vezes claro, com grandes privações para si e para a família. E aí tem uma historiazinha aqui, que é narrada, que diz o seguinte: quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente, entra numa casa de sórdida aparência, onde é desconhecida, sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar. Com doce, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio nem a fome. Irão à escola agasalhados e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, a espera uma viatura, um carro, verdadeira loja de tudo o que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela diz: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o amigo de uma consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem, porque ela se veste de maneira tão simples. É que não quer insultar a miséria com seu luxo, porque se faz acompanhar da filha adolescente. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? É para ensinar-lhe como se deve praticar a benevolência. A filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa, não passá-la, e para passá-la aos outros, que mérito terás? Essa realidade, eu é que farei a caridade, e tu dela terás o mérito. Em realidade, eu é que farei a caridade, e tu que dela terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Desse modo darás alguma coisa vinda de ti. É assim que essa mãe verdadeiramente cristã, frisa-se aqui essa expressão, né? É assim que essa mãe verdadeiramente cristã, né? Porque o cristão não é aquele que vai à igreja, que vai ao culto, que vai à casa espírita, que vai ao templo judeu, se posta lá com os joelhos, não. O verdadeiro cristão é essa que faz a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Quanto a igreja católica dizia, fora da igreja não há salvação, Allan Kardec vai rebater isso no seu Evangelho segundo o Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. É assim que essa mãe, verdadeiramente cristã, forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? É evangélica? Que importa? É católica? Que importa? No seu lar, é a mulher do mundo, porque sua posição o exige.
mas se ignora o que ela faz, porque não quer outra provação senão a de Deus e da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma das suas protegidas que lhe produzia obras. Esta a reconheceu e quis abençoar sua benfeitora. Silêncio, diz-lhe, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Então, essa pequena história narrada aqui, ela se repete todos os dias há pessoas que vão à casa de pessoas que estão necessitadas e fazem a caridade ou seja, dão com a mão direita para que a mão esquerda não veja, né? Lembra um fato interessante, havia no centro da cidade um cidadão que passava o dia todo lá na Praça Coração de Jesus, Duque de Caxias. Quem tiver nascido na década de 70 vai lembrar desse rapaz, né? Ele ficava lá, escorado no muro, cutucando a parede com o pé. Nunca o vi pedindo esmola, passava sempre lá e ele estava sempre lá. E depois, às vezes, o via catando alguma coisa para comer ali perto daquelas lanchonetes. Certo dia, esse cidadão desapareceu, sumiu, nunca mais o vimos. Fui vê-lo casualmente num jornal, a gente sempre assinava o jornal O Povo no domingo, e pegando folheando lá, vi uma matéria sobre ele, né? Alguém passou um dia e percebeu que ali, por trás daquela sujitude, digamos assim, havia um ser humano, havia um cidadão. E o certo é que esse cidadão foi devolvido à sua família, né? Ele tinha surtado lá em São Paulo, depois da morte de uma irmã, e ele veio parar aqui em Fortaleza e vivia perambulando pela rua. E alguém passou e disse, aí por trás dessa sujitude, por trás dessa pobreza, existe um ser humano, existe um cidadão. E conduziu até a casa. O nome desse benfeitor, ninguém nunca soube. É um verdadeiro cristão. Agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui falando sobre esse evangelho maravilhoso, sobre agradecer a oportunidade, né, de estar aqui às quartas-feiras, nem todas, mas aqui falando sobre o evangelho, e pedir a Ele que oriente as pessoas para que sejam verdadeiros cristãos, verdadeiras pessoas de Cristo. Deus nos acompanhe, nos oriente hoje e sempre, assim seja.